Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Bem-vindos sejam todos a mais uma reunião da Igreja de Cristo, através desse canal Haroldo Lira, através do YouTube. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Então, mais uma mensagem da palavra de Deus, levando o entendimento dos irmãos, principalmente os religiosos que ainda se encontram aí na mão dos homens, ainda se encontram aí nas sinagogas chamadas de igreja, e que não pregam o evangelho, e que pregam somente por torpe e ganância, e que não fazem com que as pessoas conheçam o Cristo ressuscitado. Então, meus amados, estamos aqui mais uma vez trazendo uma mensagem aqui do qual tem como tema o evangelho já foi pregado e não foi o fim do mundo cósmico. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, e eu vou fazer isso daqui de 2 vezes ou de 3, sem pressa, e vou tentar explicar o máximo possível para que você tenha entendimento, né, que o fim do mundo do qual o evangelho, do qual a Bíblia fala, do qual o livro de Mateus fala, não se refere ao fim do mundo cósmico, tá? Então, o que é, Lira, o mundo cósmico? O universo. Mundo cósmico é o universo, meu amado. Todo o universo. E que esse fim desse mundo aqui já se deu, esse mundo já acabou, e que não foi o mundo cósmico. Então, olha, vamos iniciar aqui abrindo em Mateus 24:14, né? Mateus 24:14, olha. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, você está vendo aqui, né? Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem, ele está falando aqui com os discípulos dele, e ele está dizendo que seria pregado este evangelho. Então, Lira, qual é o evangelho do qual Jesus de Nazaré está se referindo e que está falando para os seus discípulos que depois desse evangelho ser pregado, viria o fim? Ele está falando aqui do evangelho do reino. O evangelho do qual não foi para mim, e não foi para tu, e não foi para nenhum brasileiro. E foi para quem, Lira? Somente para os judeus. Entende, meu amado? E que, infelizmente, né, o sistema religioso que se encontra aí fora, todos eles, principalmente os evangélicos, ele não aceita o evangelho. Entende? Ele não aceita o evangelho. O evangélico, ele não aceita o evangelho. Quando você diz que ele já é batizado no Espírito Santo, e você mostra as cartas de Paulo para ele, né? Ele diz que tudo é mentira. E que, meu amado, olha, não vai passar mal não. Não vai passar mal não, mas a nossa doutrina, a doutrina dos gentios, do qual, Lira, quem são os gentios? Os gentios são todas as nações do mundo, menos Israel. A nossa doutrina não é bíblica. Entende, meu amado? A nossa doutrina não é bíblica. E, Lira, qual é a nossa doutrina? A doutrina dos brasileiros, que o pastor não prega, que o padre não prega. Qual é a nossa doutrina? As cartas de Paulo, meu amado. A nova aliança. O ministério do Espírito, onde você tem que viver somente por fé. Por fé em quê? Nas obras de Deus. Então, a nossa doutrina, o nosso evangelho, não é bíblico. Por quê? Porque se o nosso evangelho,
se a nossa doutrina fosse bíblica, né? Então os cãezinhos estaria certo. A gente tinha que dar o dízimo. Por quê? Porque isso está na Bíblia. Nós teríamos que se batizar nas águas. Por quê? Porque João Batista tinha um batismo transitório, enquanto vinha o batismo do Espírito Santo. E que na lei tudo era sombra. E se eu vou viver, se eu vou viver essa doutrina, a lei de Moisés, eu estou anulando o batismo no Espírito Santo. Romanos 6,3. Então, o que eu estou tentando levar ao teu entendimento, que o nosso apóstolo é Paulo. Nós não temos nada a ver com Pedro, com Tiago e com João, e que nós não temos também nada a ver com Jesus de Nazaré. Nós somos do Cristo ressuscitado, meu amado. Nós somos depois da escatologia consumada. E temos que viver o quê? Somente por fé nas 14 cartas de Paulo, ou seja, no Evangelho. Que o crente pensa que o Evangelho é a Bíblia inteira e ele quer viver a Bíblia inteira. Não é, meu amado, não é. Evangelho são boas novas. É de Romanos a Hebreus, onde diz que você já é uma nova criatura. Onde diz que você já está batizado no Espírito Santo. Onde diz que você está na palma da mão do Pai. E que nada pode te tirar de lá. Onde diz que no Espírito você já é aperfeiçoado. E que você é um Espírito revestido de carne. Você não é um homem, você não é um ser terreno com experiências espirituais. Você é um ser espiritual com experiências terrenas. Você não é daqui, meu amado. Eu não sou daqui, nós não somos daqui. E nós somos da onde, Lira? Do céu. Nós somos espirituais, meu amado. Então, continuando aqui, né? Quando Jesus de Nazaré disse para o discípulo dele, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, eu queria explicar uma coisa para vocês aqui, tá, meu amado? Porque, meu amado, é muito difícil você tentar levar esse conhecimento das pessoas que foram enganadas a vida toda, como eu, como você, como Geraldo Moraes, como o Elcio de Jesus, entende? Como o Bruno, do Mente Iluminada. Então, nós fomos enganadas e Deus, o Espírito Santo, nos deu a revelação para a gente tentar passar para vocês. E que o Espírito Santo que habita em você é que vai dar o entendimento, meu amado. Nós não damos entendimento. Nós só acendemos as luzes. Nós estamos acendendo as luzes. Nós estamos aqui pregando e te explicando aquilo que o Espírito Santo nos trouxe o entendimento. Que a gente não entendia nada disso. Esse entendimento não é nosso, meu amado. Então, deixa eu te explicar, olha. Aqui em Mateus 24:14, quando ele diz: e será pregado este evangelho do reino. Esse evangelho do reino não é o nosso evangelho, meu amado. Não é para nós. Só para os judeus. Que dizia o quê? Dizia que o reino de Deus está próximo. E o nosso, ele diz que o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é amor, é alegria, é paz e é justiça no Espírito Santo. E nós já estamos no reino. Como assim, Lira? Se eu não vejo nada, meu amado, quando os teus olhos estão olhando só para as coisas terrenas, né? Você não consegue ver as coisas espirituais. Entende, meu amado? Você tem que procurar as coisas espirituais da qual o Evangelho diz que nós já somos. Entende? Se o Evangelho diz que eu já sou mais do que vencedor, eu não vou aceitar um cão guloso desse aí, eu já aceitei. Eu não vou aceitar um cão desse aí dizer que eu sou um desgraçado, que eu sou condenado, que eu sou um verme de Jacó. Por quê? Porque eu não estou na carne, eu estou no Espírito. Eu estou vendo as coisas espirituais, meu amado. Eu não sou daqui. E você não é daqui também. Os filhos de Deus não são daqui, meu amado. Essa carne aqui
quando você olha para ela, você só vê problema. E que nós não estamos olhando para a carne, meu amado. Nós não olhamos para a carne, nós olhamos para o Espírito. Nós vivemos no Espírito. Então, olha, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para a testemunha de todas as nações. Nações do original. Por que eu estou explicando isso? Porque os doutores, eles estudaram 6 anos, né? Para dizer que essas nações aqui são países. Que são todos os países, que é o mundo cósmico. E isso daqui, nação, nem é países, e esse mundo não é um mundo cósmico, que eu vou explicar para vocês no decorrer das pregações, é só vocês acompanharem. Então, Lira, o que é testemunho de todas as nações? Comunidades, meu amado. Nações do original não é países, são nações. Todas as nações, todas as comunidades de Israel, ele seria o testemunho de que esse evangelho seria pregado a todos eles. A quem? Os judeus. E quem era que ia pregar? Pedro, Tiago e João. Você vê que Paulo não aparece aqui. Entende, meu amado? Então, continuando aqui, olha. Mateus 1, aqui é o contexto, né? Porque eles pegam isso daqui e lê somente isso daqui e diz, olha, tá vendo aí, ó? Este evangelho aí, qual é o evangelho que eles dizem? A Bíblia inteira. Será pregada para todas as nações. E quando é que vai terminar de pregar? Nunca. Enquanto isso, vocês são assaltados. E Lira, por que não vai terminar? Porque todo dia nasce gente, meu amado. Todo dia nasce gente. Entende, meu amado? Então, será pregado este evangelho. Jesus de Nazaré não está falando comigo nem contigo. Não está falando com gentil. Está falando somente com o discípulo dele. E se referindo ao evangelho do reino que estava próximo. Nós já estamos no reino. Então, aqui continuando aqui, né? Continuando aqui, esse mundo aqui, né? Olha, o reino por todo mundo. Esse todo mundo aqui, né? Já expliquei para vocês nações, e esse todo mundo será pregado este evangelho do reino, olha, por todo mundo. Esse todo mundo aqui, como eu iniciei falando, né? Esse mundo não é o mundo, o mundo cósmico, não é o universo. Esse mundo aqui, né? De Ocumene, do original, é terra habitada. É a terra habitada daquela geração, daquela época, daquele tempo que eles viviam. Então, esse mundo era o mundo deles, não é o mundo de hoje. Era a terra habitada. Entende, meu amado? Então, Mateus, eu vou ler agora o contexto, 24, eu vou ler, e eu creio que só vai dar para ler isso aqui mesmo, e eu vou dar continuidade a isso daqui, provavelmente à noite e amanhã de novo, até terminar. Então, olha, Mateus 24, 1, que aqui é o contexto, tá? Aqui é o contexto. Diz assim, olha. Tendo Jesus, o sermão profético, a destruição do templo. Olha, Mateus 24, 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele, de Jesus, os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Então, Jesus ia saindo de lá, então os discípulos dele, achando que Jesus não sabia, né? Jesus não sabia, e Jesus não sabia de nada. Entende, meu amado? Claro que ele já sabia de tudo, ele era Deus, meu amado, ele é Deus. Então, ele disse, os discípulos dele chamaram ele para mostrar a construção do templo. 2, presta atenção, tá? Que eu vou explicar bem direitinho. 2, ele, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso?
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Então, eles foram mostrar a construção do templo para Jesus de Nazaré, e ele disse para ele, vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo esse templo aqui que está sendo construído? Isso daqui no futuro deles lá, no final do século deles, que eu vou chegar lá, vou logo adiantando, que aquilo ali não ficaria pedra sobre pedra. E Líria, quando foi que o templo não ficou pedra sobre pedra? No ano 70. No ano 70, com a invasão do Império Romano, do Império Romano para a destruição, para a queda do templo. A queda do templo, meus amados, a queda do templo não foi um acidente, tá? Foi uma profecia de Jesus de Nazaré, do qual eu acabei de ler. Entende? E que quando seria? Naquela geração. Então, continua aqui no 2, ó. E ele, porém, lhes disse, não vejo tudo isto que a construção do templo, o templo. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, e lhes pediram. Então você está vendo aqui, né, meus amados? Vocês estão vendo aqui, com a mente de Cristo, com a mente iluminada, você está vendo aqui que isso daqui é um diálogo. É um diálogo entre Jesus de Nazaré, depois também conhecido como Filho do Homem, entre ele e os discípulos. Entende, meu amado? É um diálogo, um bate-papo aqui para nós. Então, ele continua aqui e diz assim, ó, em particular, e lhes pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Meu amado, nós passamos a vida inteira nessas arapucas, meu amado. Nós passamos a vida inteira aí nessas sinagogas que chamam de igreja, nesse santuário de homens, e nós nunca observamos isso aqui, que esse século aqui está no singular, e que singular significa somente um século, meu amado. E que de lá para cá já se passaram 21 séculos, e que esses cães, esses enganadores, esses cão gulosos, esses cãólogos, eles continuam enganando as pessoas, botando isso daqui no plural e dizendo que isso daqui é para o futuro. Entende, meu amado? Você está entendendo, meu amado? Se você está entendendo, meu amado, se você faz parte dessa sinagoga, esvazia essa sinagoga, meu amado. Faz alguma coisa, meu amado. Vem servir ao Cristo ressuscitado. Vem servir a Deus somente em espírito e verdade, meu amado. Líria, qual é o lugar certo para mim adorar a Deus? Só em espírito e verdade, meu amado. Em lugar nenhum mais. Não é nas arapucas, meu amado. Então, meu amado, olha aqui, olha. Mateus 24:3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, os 12. Paulo não tá, meu amado? Em particular, e lhes pediram, ou lhe perguntaram, porque isso aqui é uma linguagem deles, tá? Então, dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Eles não perguntaram sobre a destruição. Ele não disse que o templo seria destruído. Então, eles aqui querem saber quando. E ele responde, meu amado, olha, presta atenção, mente iluminada. Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século.
Um século, meu amado, a consumação do século não é do mundo, não é do mundo cósmico, não é dos séculos vindouros, era somente daquele século do qual ele estava vivendo, ou seja, a primeira era, o primeiro século da era cristã, ou seja, o ano 70. Entende, meu amado? Esse século aqui se consumaria no ano 70. Então, ele vai responder agora, olha. Então, você está vendo, né, que a queda do templo, presta atenção, inteligente, a queda do templo estava relacionado também à vinda dele, de Jesus. E se ele não veio, seu monte de cão, cadê o templo lá em Jerusalém, se ele não veio? Você não mostra, seu cãozinho, porque você não sabe de nada e você só quer assaltar. Então ele diz aqui, olha, então vocês estão vendo aqui, né, que a consumação daquele século, do século do qual se findaria no ano 70, estava relacionado à queda do templo e à vinda dele, de Jesus de Nazaré, do Filho do Homem, que já veio, meu amado, e não foi para tu, e não foi para mim. Entende, meu amado? Ele veio para quem? Só para os judeus. Então, ele diz assim, então ele vai responder aqui, ó, 4. E ele lhes respondeu, 2 pontos. Vede que ninguém vos engane. Não é para você ser enganado, meu amado. Nós estamos aqui, né, tentando levar o teu entendimento para você parar de ser enganado. Como nós já paramos, meu amado. Esses cães aí, eles não têm crédito nenhum junto a nós. Para nós são tudo um monte de lixo. Nós não servimos mais a esses cães. Nós já deixamos tudo que a gente tinha aí, dentro dessa sinagoga. E esses cães estão tudo ricos. E a única maneira da qual nós temos, e que Deus nos levantou mesmo gaguejando, é mostrar para vocês aqui a verdade. Então, olha, e ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane. E ele continua no 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ele continua no 6, tudo isso daqui, né, e virão muito em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos, não são todos, não são todos, meu amado. O espírito, ele jamais será vencido, entende? Você vive aí dentro dessa sinagoga, mas porque o teu espírito não está ativado. Você não ativou o teu espírito que está em você através da fé, crendo no Evangelho. Então, tudo isso daqui, ele diz, porque virão muitos em meu nome, já veio, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. 5, 6, e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário acontecer, mas ainda não será o fim. O que o cão guloso pega essa passagem aqui isolada, o que ele diz? Olha, não pode ter uma guerrazinha ali no Paraguai, não pode ter uma guerrazinha ali na Venezuela, ou em qualquer outro lugar do planeta. Ele diz, está vendo aí? Bem que Jesus falou. Cãozinho, esse rumor de guerra e essas guerras, era naquela geração, naquele século, que se findou no ano 70, cãozinho. Não é para o futuro. E ele está se referindo aqui, não é do século vindouro, é daquele século. E a maior guerra que já houve no planeta foi a guerra entre os romanos e eles lá, os judeus. Entende, meu amado? E essa guerra já houve. E ele continua e diz assim, olha, então ele diz que não será o fim, mesmo havendo a guerra lá entre eles lá,
entre os romanos, os gentios e entre os judeus, mas que não era o fim ainda, mas era necessário tudo isso acontecer. E quem é que está dizendo isso? É o dono do mundo, meu amado. Vai lá discutir com ele, vai dizer que é mentira com ele. E ele continua aqui no 7 e diz: porquanto se levantará nação contra nação. Como eu já expliquei para vocês, essa nação aqui não tem nada a ver com a nação, com países. Entende? Essa nação aqui são as comunidades. Reino contra reino. Vários reinos teve lá em Israel. E vocês sabem disso. Que disso daqui vocês sabem. Do Antigo Pacto, do Antigo Testamento, que nunca foi para você, meu amado. E que não é mais para ninguém. E que vocês vivem aí na mentira, no engano e no assalto. Então, continua aqui, ó. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Qual lugar, Elira? Lá, meu amado, lá em Israel, lá em Jerusalém, lá nas nações. Entende, meu amado? E qual é a pergunta que ele está respondendo aqui? Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, todas essas respostas do qual Jesus de Nazaré está dando é para responder essas perguntas aqui do discípulo dele. Entende? E qual eram as coisas do qual eles perguntaram? A destruição do templo e a vinda dele. E para a vinda dele e para a destruição do templo, antes, tinha que acontecer tudo isso daqui do qual Jesus de Nazaré está falando. Então ele continua aqui, ó, no 8, porém tudo isto é o princípio das dores, só o começo. E no 9 ele diz, então, sereis atribulados, serei não é eu, meu amado. Serei não sou eu, não é você, não é o povo brasileiro. Não é, ele não tá, mesmo porque nós não existia, meu amado. Isso daqui já tem muito mais de 2000 anos. Jesus de Nazaré morreu com 33 anos, aqui ele ainda estava aqui, falando com os judeus. Isso aqui já tem muito mais de 2000 anos, meu amado. Então, quando ele diz aqui, sereis atribulados, meu amado, não está falando contigo, cãozinho. Não está falando contigo, cãozinho de saia. Ele está falando aqui com os discípulos dele, do qual fizeram a pergunta. E ele está dizendo, olha, então sereis a eles. Sereis atribulados e vos matarão. Olha, sereis odiados. Tudo isso daqui aconteceu. Entende, meu amado? Pedro foi morto de cabeça para baixo. João ficou preso na ilha de Pátima, depois morreu só depois da grande tribulação, morreu só no ano 95. Paulo morreu no ano 67, decapitado por Nero, e assim sucessivamente, meu amado. Isso aqui não é para o futuro, isso daqui está tudo dentro daquela geração, daquele século, no singular, é só um século. Entendeu, enganadores? Então, ele continua aqui e diz, olha, então sereis atribulados, os matarão, sereis odiados de todas as nações. Não é as nações do mundo, é as nações daquele mundo dele, daquele período de tempo, daquele século, daquela geração, cãozinho. Por causa do meu nome. 10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Tudo lá já aconteceu. Aconteceu quando? Antes da consumação do século, antes do ano 70. E 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esses cães aí, ó, tá vendo aí o Lira dizendo que o batismo é no Espírito Santo? Tá vendo aí o Lira dizendo que não tem mais dízimo, que o dízimo era da lei? E que o Lira está dizendo que lá em Malaquias 1:1 sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Tu tá vendo aí o Lira falando isso? Bem que Jesus falou que viria falso profeta. Esse cão quer enganar de todo jeito, meu amado. Só você que pode fazer alguma coisa. Tendo um entendimento do evangelho, né? E dando as contas do teu cão. E vindo para o Cristo ressuscitado. Vindo para o evangelho. Vindo para o poder de Deus. Que opera em você, meu amado.
Então ele diz, olha, neste tempo muito hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A muitos, tá? Não é todos. 13, 12, vou até o 14 para terminar, tá? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. 13, aquele porém, presta atenção, tá? Que o cão disse que a salvação é pelo dízimo, é pelo batismo, é por pegar o lenço, é por ir para a sinagoga, é pela macumba da Santa Ceia. E, meu amado, é a salvação. Esta salvação que ele está falando aqui não é para a vida eterna, cãozinho. Não é para a vida eterna. Então, olha, aqui 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Será salvo de quê? Da grande tribulação. De tudo isso daqui que dava por vir. Entende, meu amado? E que eles lá, os judeus, é que tinham que perseverar. Nós não temos que perseverar nada, porque nós já nascemos salvos, nós já nascemos batizados, nós já nascemos abençoados, nós já nascemos santificados, nós já nascemos purificados, nós já nascemos uma nova criatura. Nós já nascemos na palma da mão do Pai. Nós já nascemos como o templo e morada do Espírito Santo. Nós já nascemos como a casa de Deus. Nós já nascemos como a esposa de Cristo. Que é o que, Lira? A esposa de Cristo? A igreja, meu amado. Os seus filhos, os seus eleitos, os espíritos. Então, quem era que teria que perseverar? Eles que estavam vivendo naquela geração, naquele período de tempo, naquele século. Eles teriam que perseverar. Por quê? Porque eles iam passar pelo juízo. Eles iam que passar pelo juízo. Eles estavam aguardando o reino de Deus. Nós não, meu amado, nós já estamos no reino. E que isso daqui não tem nada a ver com nós. Só foi para os judeus. Então ele continua e diz assim, aquele porém que perseverar até o fim de quê? O fim do século. O fim daquela geração. O fim do mundo aion, período de tempo, período da lei dos profetas. Entendeu, doutor? E que será salvo de quê? Da grande tribulação. E quando que se viria o juízo? E quando que terminaria aquele século? No ano 70, meu amado. Já passou. Já está com mais de 2000 anos. Se você contar do ano 70 para cá, não dá 2000 anos. Mas aqui, eu tô pregando para vocês isso daqui. Jesus de Nazaré não tinha nem morrido. Aqui é as previsões da qual ele estava dando. As profecias. Entendeu, inteligente? Então ele continua aqui, ó. 14, para findar. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O fim do quê? O fim daquela geração. O fim de quê, Lira? Daquele século. O fim de quê, Lira? Daquele período de tempo do mundo aion. Aquele tempo de Jesus de Nazaré. Aquele tempo se consumaria o século da primeira era da era cristã, o primeiro século da era cristã. E se daria fim o quê? O primeiro testamento, o primeiro pacto. Entendeu, meu amado? Então, eu vou parar por aqui, né? E talvez à noite eu conclua isso daqui. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa e que eu vou dar continuidade, tá? Então, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Como eu já expliquei para vocês, esse evangelho do reino não é o evangelho da graça.
Esse evangelho do reino não foi evangelho para o gentil, para os brasileiros. Esse evangelho do reino dizia que estava próximo. E o da graça, nós já estamos no reino, meu amado. Nós já estamos no reino. O nosso reino é espiritual. O nosso reino não é comida e não é bebida. Entende? Então, dito essas coisas, parando por aqui, 35 minutos já, e eu vou dar continuidade aqui, eu espero que você esteja entendendo. Faz algum comentário aí, dá alguma sugestão, explicando aí se você entendeu ou se não entendeu. Eu te peço que você compartilhe esse vídeo, dá o like, vai lá no sininho, se inscreve no canal. Por favor, se inscreve aí no canal para a gente chegar aos 1000 inscritos, para a gente poder fazer lives e a gente poder crescer na graça e no entendimento de Deus. Graça e paz a vós outros.